deixamos tudo e viemos ao sábado para louvar e engrandecer o nome de Deus. E eu fico orgulhosa por pertencer a uma igreja, né, que segue corretamente o que a Bíblia enfatiza, né? Então, irmãos, eu quero agradecer a presença de todos, né? O tempo não está muito agradável, somos curitibanos, estamos acostumados com isso. E às vezes a gente prepara uma roupa, né, na sexta-feira para vir à igreja, no sábado tem que mudar tudo, mas não tem problema, estamos aqui, né? E agradecer a presença de todos. Com certeza, né, as bênçãos que Deus tem reservada para cada um de nós, elas serão redobradas na casa de Deus. Irmãos, e para continuar, então, o nosso louvor a Deus e dar início à nossa escola sabatina, vamos cantar o hino de número 229, Teu Coração em Paz. Sombras escuras nos caminhos teus, ó, jamais desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura uma íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra feitos agem cheio favor, e de tudo que sofres esquecer-te-ás, fluirás do socorro se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás no arco-íris cada nuvem traz. Vem após meia-noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, pois tu vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém. Quero convidar os irmãos, vamos colocar ajoelhado para buscar a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e bom Pai, te damos graça, ó bom Deus, por essa manhã do teu santo dia, nós poder estar na tua presença, na tua casa de oração. Pai querido, te pedimos o perdão das nossas falhas, nossos pecados cometidos na tua santa presença no decorrer dessa semana. Pai querido, que possamos nesse momento sentir a presença do Santo Espírito purificando a cada um de nós, nos perdoando, nos levantando a cada um, e que possamos ter a certeza, ó Deus, de mais uma vez estar na tua casa de oração para honrar e louvar teu santo nome. Fique com cada irmão que aqui se chegou. Fique também, ó Deus, com a escola sabatina. Inspira os professores, ó Deus. E a nós, como ouvinte, também possamos estar junto, aprendendo mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Pai querido, neste momento também te pedimos uma bênção muito especial. Os irmãos, irmã, o Pai que se encontra enfermo, que aqui não chegou.
Pai querido, aqueles também que não chegaram, o motivo o Senhor conhece, que eles possam ser motivados por Ti, ó Pai, e que possam sentir o desejo de estar na Tua casa de oração, junto para nós aprender mais de Ti. E os enfermos, Pai, neste momento o Senhor abraça cada um deles, alivia a dor de cada um, ó Deus. Pai querido, que eles possam também, nos seus lares, onde estiver, ter a mesma esperança que nós temos de um dia poder encontrar contigo nos altos céus. Essas bênçãos nós te pedimos e já nos agradecemos. É em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos os sábados é como se nós tivéssemos um relatório, né? Nós temos a oportunidade de contribuir com as nossas ofertas, e todo sábado aqui é passado como se fosse um relatório do que acontece com a parte da nossa contribuição com a igreja. E é importante que eu gosto de ouvir essas histórias porque nós nos sentimos úteis, né? Ajudar pessoas, ajudamos pessoas aqui do Brasil e ajudamos pessoas de lugares que nós não conhecemos. Eu sou meio ruim em geografia e às vezes eu fico imaginando, eu vou procurar, né, onde que está esse lugar, aonde nós temos a oportunidade de ajudar. E hoje nós vamos então ouvir mais um relato dessas mensagens, né, que nós temos a oportunidade para quando chegar o 13º sábado. Bom dia a todos os amigos, a todos os irmãos. Temos algo em comum, então, porque eu também gosto de histórias. Minha mãe ela é uma grande contadora de história. Desde pequena, ela nos contava historinhas e a gente vai tomando gosto. E hoje eu também faço isso com os meus filhos. E a história de hoje aqui, quando eu li pela primeira vez, eu falei, nossa, é inacreditável como Deus trabalha, como Deus usa uma forma, um jeito, uma situação para a pregação do Evangelho. E eu fiquei pensando, nós temos que nos envolver, deixar que Deus conduza a nossa vida. E o relato de hoje eu achei muito interessante e eu vou compartilhar com vocês. Você já pensou que hoje, enquanto você estava vindo para a escola sabatina, enquanto você andava pela rua ou enquanto você saía do portão da sua casa, você estava sendo observado? E foi mais ou menos assim que aconteceu a nossa história. O nome da personagem principal chama-se Ângela. E Ângela e seu sogro estavam olhando pelo portão. E passou um grupo de adventistas. E esse grupo estava indo à escola sabatina, à igreja. E eles olharam as pessoas passando pelo portão da casa e pensaram assim, eu nunca vou ser um adventista. E o comentário veio, sabe por quê? Porque na região que nós estamos estudando, aqui, que está registrada na contracapa da nossa lição, que é uma região que chama Papua Nova Guiné, lá eles têm uma cultura de produção de porcos, eles criam porcos. Então, todas as famílias que moram lá comem porcos, porque é o que mais tem. E eles vendem. Então, a maioria dessas pessoas moram em região rural, e é isso que eles comem. Não é como nós, que temos aqui muita fruta, verdura, legumes. Não, lá é uma região de muitos porcos. E eles fizeram esse comentário, que para eles serem adventistas seria quase que impossível. Primeira coisa que eles pensaram, interessante, né? Então, algumas pessoas não sabem muito bem quem são os adventistas, mas sabem algumas coisas que nós fazemos. A coisa mais forte, eu acredito, é que nós guardamos o sábado e que nós não comemos carne de porco. Então, eu achei bem interessante esse comentário. Eles fizeram aquela observação e foram para dentro da casa. Mas a Ângela, que é a principal da nossa história, ela ficou pensando, o que será que eles fazem na igreja deles? Nossa, eles passaram aqui tão elegantes, tão felizes. E guardou esse comentário e esse sentimento para ela. O marido também tinha uma impressão ruim dos adventistas. E logo eles saíram dessa região que eu falei para vocês, Papua Nova Guiné, e foram estudar. Ângela e seu marido foram estudar na Inglaterra. Só que ela sempre ficava pensando sobre os adventistas. E um dia ela tomou uma decisão. Hoje eu vou dar uma volta aqui pela cidade e vou procurar uma igreja adventista. Só que Ângela, ela teve muita dificuldade, porque nós sabemos que o evangelho, em algumas determinadas partes do nosso mundo, ele é um pouco restrito. E aconteceu isso. Ela procurou uma igreja e não
Não encontrou. E ela estava muito triste, porque ela sentia o desejo, Deus estava falando com ela sentia o desejo de conhecer melhor uma igreja. Então ela parou no meio da rua, olha a situação. Ela parou no meio da rua, fechou os olhos e falou: Senhor, o Senhor sabe onde está essa igreja, por favor, me mostre. E quando ela abriu os olhos, ela viu um prédio. E esse prédio tinha uma porta muito chamativa, era uma porta azul. E alguma coisa atraía Ângela para essa porta. E ela foi chegando mais perto, e ficou bem de frente para essa porta azul. E do lado da porta tinha uma placa, dizia: Igreja Adventista do Sétimo Dia. O Espírito de Deus já estava falando com Ângela. E ela falou: achei, Deus me mostrou a igreja adventista. E ela resolveu entrar, era horário de culto. E quando ela entrou, ela foi muito bem recebida. Olha a importância da recepção da igreja. Diz que era uma igreja pequena, mas muito simpática. E as pessoas que estavam ali também eram queridas. E já saudaram Ângela e disseram: seja bem-vinda, e perguntaram sobre ela. E ela começou a se sentir como ela estivesse numa família. E Ângela foi uma vez, 2 vezes, várias vezes, e ela começou a ser envolvida pela igreja. E o pastor falou assim: vamos fazer um estudo bíblico? Você conhece a Bíblia? Você gostaria de tirar dúvidas sobre a Bíblia? E Ângela queria dizer que sim, mas ela ficava pensando: o que o meu sogro vai falar da minha decisão? O que o meu marido vai pensar da minha postura? E ela falou assim: quero. E resolveu dar a sua resposta positiva, mesmo que o marido ficasse chateado e o sogro também. E olha, Ângela ficou fascinada quando ela começou a descobrir as verdades bíblicas. Essas verdades que nós estudamos através da nossa lição, através da nossa Bíblia, através dos nossos cultos. E Ângela não tinha esse conhecimento. E sabe quando a pessoa está com sede? Como que ela toma água? Com muita vontade. E Ângela foi recebendo essas mensagens com muita positividade, e ela ficou muito feliz, e essas mensagens foram transformando mais uma vez o seu coração. E depois que ela tomou muita coragem, ela falou assim: eu preciso contar para o meu marido, eu preciso dividir com o meu marido o que eu estou aprendendo. E ela se preparou e foi e contou: olha, eu estou frequentando e estou estudando na igreja adventista. E sabe o que o marido fez? O marido sorriu. O marido ficou feliz também. O Espírito de Deus também estava trabalhando no coração do marido de Ângela. E eles permaneceram fazendo os estudos e começaram a frequentar periodicamente. O tempo de estudos deles na Inglaterra terminou. E eles voltaram para Papua Nova Guiné. Mas eles ficaram lembrando da igrejinha que eles frequentavam na Inglaterra. E eles falaram: agora vamos procurar uma igreja para nós aqui, na nossa região. E quando chegaram lá, era uma igreja grande, era uma igreja diferente. E eles ficaram frequentando aquela igreja, mas eles tinham o desejo de frequentar uma igreja menor. E Ângela não pensou 2 vezes. Ângela pegou algumas economias que ela tinha, contratou um pedreiro ou um carpinteiro, que a história nos fala que era uma igreja muito simples, com a cobertura de palha. E ela falou: eu quero uma igreja parecida com a igreja de Inglaterra, uma igreja pequena, confortável, aconchegante. E fez uma igreja bem pequena. E ela começou a correr atrás agora dos membros para frequentar essa igreja. E convida um vizinho aqui, convida um amigo lá. E a história nos conta que essa igreja já tinha 20 pessoas, amigas de Ângela, frequentando regularmente os cultos. Mas Ângela não ficou satisfeita. Ela falou: não, é uma igreja pequena, mas ainda cabe mais pessoas. E o pastor um dia falou: Ângela, vamos fazer o seguinte, vocês construíram essa igreja, mas ela ainda não está dedicada ao Senhor. Vamos fazer uma cerimônia? Então, Ângela saiu convidar outras pessoas. E a igreja começou a encher. E aquela igreja foi dedicada ao Senhor. E um dia o pastor falou mais para ela. Falou assim: Ângela, eu percebo que existem outras pessoas aqui na comunidade que podem frequentar essa igreja. Vamos estender esse convite a outras pessoas? E Ângela e o esposo, muito positivos, falaram: vamos. E eles saíram fazer aquele trabalho que os Calebes estão fazendo agora.
Que eles entregaram os folhetos, bater nas casas, convidar as pessoas para virem para uma reunião especial chamada evangelismo. E as pessoas foram convidadas, e a carta aqui nos diz que estavam presentes, pasmem vocês, um grupo de 20 pessoas agora estaria recebendo mais de 1.000 pessoas. Amém? E essas 1.000 pessoas que, ao entrarem em contato com a Igreja Adventista, ao serem bem recebidas, ao Deus estar trabalhando no coração dessas pessoas, também sentiram o desejo de dar prosseguimento aos estudos bíblicos. E agora, sabe aquela igrejinha pequena, coberta com palha? Ela foi destruída, porque agora estão construindo uma igreja ainda maior para que essas pessoas também possam louvar a Deus. Mas nós também sabemos que no local simples é muito mais difícil. Um obreiro, um pastor, pessoas com conhecimento. E como é que essas pessoas vão continuar estudando a Bíblia? Então, aqui tem um projeto, na contracapa da nossa lição, fala que as nossas ofertas, elas vão ajudar na compra de MP3. Agora já está desatualizado, né? Agora tem MP7, né? Aqui vai ser comprado MP3 para passar músicas, sermões, palestras, principalmente para as pessoas que não sabem ler. Então, através da nossa oferta, nós vamos continuar pregando para essas pessoas. Então, no 13º, nós podemos ser generosos e mandar as nossas ofertas para a Ângela e seus amigos. E que Deus nos abençoe e que nós também possamos ajudar outras pessoas que não conhecem a Jesus de alguma forma através do nosso testemunho. Deus abençoe. Eu falei que são histórias maravilhosas, né? E como a gente aprende através das histórias, né? Aprendemos até a ser generosos. Nós temos uma mensagem musical? Podemos ouvir? Como que é seu nome? Jennifer, sou lá da Igreja do Sabará, no SIC. Feliz sábado, igreja. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao teu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar. Começando aqui por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã dando qualquer temor, o que começou, sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar.
sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. É isso mesmo, né? Começando aqui, né? Aquele que começou a fazer o trabalho um dia em nós, ele há de terminar um dia, né? Irmãos, temas fundamentais da Bíblia que estamos estudando esse trimestre, e ele tem como, nos mostra que lá em Gênesis, onde tudo começou, e se nós não acreditarmos, se nós não crermos na criação de Deus, lá em Gênesis, toda a Bíblia ela não tem valor. E é interessante que, quando fala Gênesis, livro dos começos, é ali que teve começo a nossa existência, né? A entrada do pecado. É ali que você conhece o porquê da necessidade de um Salvador, porque somos pecadores, necessitamos, né? O casamento, o sábado. E é interessante que tudo isso nós estamos estudando essa semana. E então, você vai ser dividido em grupos para recapitular a lição que nós estudamos essa semana. E eu quero convidar a todos, membros e professores, a se colocarem em pé para orarmos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, a nossa gratidão ao Senhor pelo teu cuidado por nós. Pai querido, iremos agora dividirmos em classe para recapitular a tua palavra que estudamos durante esta semana, e que possamos nós nos aprendermos mais, colocar em nosso coração isto que a tua palavra nos ensina, que desde Gênesis a Apocalipse nos fala desta criação maravilhosa que o Senhor com o seu poder criaste a cada coisa. E aqui estamos, Pai querido, para honrar e agradecer, porque o Senhor criaste a nós também. E acima de tudo, o Senhor vem buscar a cada um dos teus filhos e nos ajuda que a cada um dos que aqui estão e estamos, possamos estar preparados. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a participação de todos os professores e convidá-los mais uma vez para estarem conosco no próximo sábado. Irmãos, também somos a Escola Sabatina, a direção da Escola Sabatina agradece a presença de todos os nossos visitantes. Nós temos o irmão Carlos, a Josiane e o Arthur, que são do Barigui. Temos a Maria do Sabará. Temos o Carlos e a Luciana, do Piauí, os amigos de longe que estão nos visitando. Cleverson, Silvana, que são do SIC. Amanda, Mari, Adinei, Regina e Valdemiro. A igreja agradece a presença de vocês e também estão convidados para estarem conosco no próximo sábado. Agora vamos ouvir mais uma mensagem musical.
divino companheiro no caminho. Sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, fica comigo. Tens meu coração para pousar e faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, oh, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, fica comigo. Tens meu coração para pousar e faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica comigo. Tens meu coração para pousar e faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Irmãos, o Manuel Batista, ele leu um versículo que ele disse que ele gosta muito no nosso tema da lição de hoje. E eu achei ele bem interessante e eu quero passá-lo para vocês. Jó 42, versículos 5 e 6. Eu te conheço só de ouvir, falando Jó, né, com Deus. Mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí nós estávamos comentando ali, né? O Jó era um homem que Deus, né, exaltou o Jó perante, né, aquela reunião que eles tiveram. E Jó, quando ele compreende quem é Deus, ele fala que ele se abomina. E aqui e Jesus, né, irmãos, eu fiquei pensando, o grandioso Deus, né? Aí Deus nos passa a seguinte mensagem: deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí esse grande Deus, o mesmo Deus, né,
que Jó, quando ele compreende quem é Deus, ele diz que ele se abomina a esse Deus, olha para nós, seres humanos tão pequenos, né? E nos dá promessas tão maravilhosas. Então, irmãos, que essa seja a promessa que nós possamos levar para a nossa semana. Que não importa onde nós estejamos. Jó, ele estava no pó, ele estava se sentindo um miserável na época, mas ele tinha certeza de que Deus estava com ele. E é essa certeza, irmãos, que é a nossa mensagem da Escola Sabatina para todos essa semana. Vamos ficar em pé para finalizar com uma oração. Grandioso Deus, Pai querido, Pai de todos. Nos abençoa, Senhor, nesse lindo sábado. Que a sua presença esteja conosco hoje e sempre. Que possamos aprender e nunca discutir a sua palavra e levar contra ti, mas sempre a seu favor. Abençoa seus filhos, aqueles que aqui não estão. Tu sabes o motivo. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. O Ministério Pessoal deseja a cada irmão, a cada visita, que possa estar em nosso meio, que Deus possa estar iluminando a nossa vida e nós possamos estar sempre sendo instrumentos na mão de Deus. Gostaria que os irmãos fazer uma leitura que está em 1 Samuel, capítulo 7, dos versículos 2 a 12, que diz o seguinte: Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Criate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais a Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispa, tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor por nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Chamou Samuel o Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vemos que na história dos nossos primeiros pais, na história da criação do mundo, que nós estamos estudando na lição dessa semana, Deus tem se apresentado aos seus filhos. E nós vemos que o povo de Israel conhecia que Deus era Deus. Deus já tinha feito grandes maravilhas no meio do povo de Israel. Mas, no entanto, como é natural do ser humano, o ser humano se afastou de Deus. E nós vemos que o quê? O relato bíblico nos fala que os filisteus estavam oprimindo os filhos de Deus. E se a gente for ler os dois capítulos anteriores aqui, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, nós vemos que os filisteus tinham invadido o povo de Israel, tinham tomado a arca e levado para a terra dos filisteus. Pegaram a arca, colocaram perante na igreja dos filisteus e colocaram perante Dagom,
Dagon era o quê? Era uma estátua, era um ídolo que os filisteus adoravam. Mas toda manhã, de madrugada, o sacerdote lá do templo de Dagon ia lá, e a arca estava aqui, e a estátua de Dagon estava ali. Mas o problema é que toda manhã, Dagon estava caído e de bruço, com o rosto em terra. Eles pegavam, ajeitavam a estátua de Dagon, e beleza, ficava certinho. Passava o dia inteiro. Quando era na próxima madrugada, Dagon também estava caído. E assim foram todos os dias. Dagon, à noite, ele caía perante a arca de Deus. Perante a presença de Deus, o ídolo caía. Até que os filisteus pensaram assim, não está certo, nosso Deus está caindo toda noite, vamos devolver a arca. E o relato bíblico conta que eles deram uma oferta pela culpa, por eles terem roubado, tomado a arca e devolveram para o povo de Israel. Mas quando eles devolvem, daí nós vemos o quê? Esse relato. O povo estava adorando ídolos. E agora, o povo, temendo os filisteus atacassem novamente, eles pedem a Samuel que ore por eles. E Samuel diz, mas vocês estão arrependidos mesmo? Se vocês estiverem realmente arrependidos, eu vou orar. Mas só se vocês estiverem realmente arrependidos. Não, nós estamos. E daí o que Samuel coloca? Pegue todo o povo, todo o exército e vá para a cidade de Kiriat Jearim. E ali se reúnam que eu vou interceder por vocês. E nós vemos que eles mesmo com medo dos filisteus, eles obedeceram o que o profeta disse. E quando o relato bíblico diz que quando o profeta pega um cordeiro que ainda mamava, perfeito, para oferecer em sacrifício a Deus, nós vemos que o relato bíblico diz que quando Samuel estava sacrificando o cordeiro, iniciou-se a guerra. Os filisteus chegaram para guerrear com o povo de Israel. E enquanto Samuel oferecia o sacrifício, a Bíblia diz que Deus trovejou sobre os filisteus. Os filisteus ficaram com tanto medo que começaram, com tanto pavor, que começaram a querer fugir. E o povo de Israel pôde o que então? Pôde vencer a batalha. E perseguiu os filisteus até próximo a Mispa. E nós vemos que o quê? O verso 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vemos que o ano passado, a nossa igreja, toda a divisão, toda a associação, fizemos um trabalho missionário muito importante. Nós levamos a mensagem de casa em casa, entregamos livros. Muitas pessoas conheceram a Deus pelo nosso trabalho. Mas eu gostaria que nós hoje, nós pensássemos em tudo que nós já fizemos e pensássemos como Samuel, que até aqui nos ajudou o Senhor. O ministério pessoal esse ano terá muitos desafios, mas nós sabemos que como Samuel teve, como o povo de Israel teve a presença de Deus, este ano nós também teremos a presença de Deus ao nosso lado. Que esse ano nós possamos fazer muito mais do que nós fizemos nos anos anteriores, porque a nossa salvação está próxima. E nós vemos que os dias o nosso mundo está se dirigindo para um caminho sem volta. E nós que conhecemos a verdade, nós precisamos falar para as pessoas. Porque como Jesus disse, que nós somos a luz do mundo e que nós devemos brilhar para que os homens vejam a nossa luz. Está relatado em Mateus 5,16. Neste momento, como estamos mesmo, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, para que nós pudéssemos elevar uma oração a esse Deus que Samuel colocou aquela pedra como memorial da presença de Deus no meio daquele povo. Vamos orar? Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, o Senhor já fez grandes coisas, Senhor, por nosso intermédio. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ter definido na nossa mente a certeza da esperança que nós temos. Que nesse ano o Senhor possa nos usar como instrumento em Tuas mãos. Que o que o Senhor tiver para fazer, eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Dá-nos, Senhor, perseverança. Fica conosco
e que o Senhor possa estar conosco agora na segunda hora. Nos abençoe, nós te pedimos em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Nós te adoramos, Deus infinito, e a teu Filho, o nosso Redentor. Teu Santo Espírito, nós exaltamos, é nosso guia e real Consolador. Nós te adoramos com nossa vida. Vem e concede a nós tua graça e paz também. Nossa esperança é ver-te em breve e te adorar, Senhor, pra sempre. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nós queremos lhe pedir, Senhor, aceita a nossa adoração a Ti. E que esta manhã possa ser uma manhã repleta do Teu poder, do poder do Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças. Hoje eu vou contar uma história para vocês que ela fala sobre uma tribo de índios. Quantos aqui já viram algum índio? Levanta a mão. Então vocês sabem o que é um índio. Um índio normalmente ele vive numa tribo. Isso, muito bom. Então Isso. A alimentação dos índios é o quê? Ele pesca, ele caça, ele planta, e nós vemos que o quê? Os índios, eles têm uma vida diferente um pouco da nossa. Toma banho no rio e eles fazem fogo. E nós vemos que o quê? A história de hoje, nós vamos passar a história para vocês, que é de um índio. Só que esse índio, nós temos na tribo o cacique, tá? Que é o quê? É como se fosse o índio chefe. E nós temos os demais índios. E nós vemos nessa história contra que tinha um cacique que era muito velho, que era um senhor que ele tinha muito conhecimento. Ele já tinha uns 80 e poucos anos. E ele, toda a sua vida, ele dirigiu aquela tribo de índios. E ele era muito respeitado. Mas chegou um dia que aquele índio achou que não tinha mais nada para aprender.
E ele disse, não, olha, eu já não estou sendo mais útil na tribo. E sabe o que esse índio pensou na cabeça dele? Eu vou embora, porque eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Mas, no entanto, aquele índio, como ele era o cacique, ele tinha muitos netos e bisnetos. E quando ele levantou para ir embora e avisou toda a tribo, todos os outros índios, que ele ia embora para a floresta. E a floresta era uma floresta muito grande. Mas, no entanto, quando ele disse que ia embora, um dos teus bisnetos ficou muito triste. O vovô vai embora. E você sabe o que um dos seus bisnetos fez? Vovô, se o senhor vai embora, eu vou com o senhor. E aquele índio, a história conta que aquele índio, aquele velho índio, aquele cacique, pegou as tuas coisas, colocou numa sacola, num saco, colocou nas costas e foi embora para a floresta. Mas, no entanto, aquele bisneto dele, um menininho, de uns 3 anos mais ou menos, pegou e foi junto com ele para a floresta. E quando o índio chegou, estava anoitecendo, e ele precisava fazer fogo. E sabe como que os índios fazem fogo? O índio, ele não tem isqueiro, ele não tem fogão elétrico, que ele... Isso. Ou ele faz o quê? Bate uma pedra na outra, até que saia a faísca e pegue fogo. Eu vou mostrar para vocês como que aquele índio fez o fogo, tá? Quem estiver atrás dali pode ficar em pé para vocês verem como que o índio fez aquele fogo. Ele pegou alguns gravetos, pegou bastante palha seca, folhas de árvores e colocou, fez um cercado de pedra para que ele pudesse fazer o quê? Para que ele pudesse fazer o fogo, tá? E o que ele fez? Ele pegou uma pedra, ele pegou 2 pedras, tá? E ele bateu, ele começou a fazer o quê? Bater essas pedras uma na outra. E quando ele batia uma pedra na outra, saía faísca. E fez o quê? E aquele índio fez uma fogueira. Mas quando ele estava ali se aquentando naquela fogueira, sabe o que aconteceu? As árvores tinham bastante folhas secas no chão. E quando ele fez aquela fogueira, estourou do meio a madeira que estava queimando, o carvão estourou, e um dos carvão, daquelas brasas, caíram do lado de fora das pedras. E aqui tinha bastante palha seca. E daí o índio, aquele senhor, ficou muito nervoso, porque ia fazer o quê? Ia pegar fogo na floresta. E ele ficou pensando, como que eu pego agora para mim pegar essa brasa e colocar no fogo de volta? Eu vou pegar na brasa e vai queimar na minha mão. E ele não sabia como fazer. E sabe, aquele menininho, aquele índiozinho que estava junto com ele de 3 anos, aquele índiozinho apenas fez o quê? Cuspiu no chão, pegou, passou a mão no guspe do chão, fez um barrinho e pegou a brasinha e colocou no fogo de volta. Aquela criança de 3 anos fez o que aquele senhor achou que sabia tudo, mas ele não sabia como pegar a brasa sem queimar a sua mão. E aquela criança de 3 anos sabia. E nós vemos que o quê? A Bíblia, no livro de Tiago, diz o seguinte: agora eu vou ler para vocês o que Deus diz para mim e diz para vocês. A Bíblia, no livro de Tiago, diz o seguinte, ó,
no Tiago 1, verso 5, diz o seguinte: se, porém, alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. O que aquele índio velho achou que precisava aprender mais? O que ele precisava fazer em vez de ir embora? Era só pedir para Deus. Era só pedir para Jesus, que Jesus daria sabedoria para ele. Mas, no entanto, nós precisamos o quê? Quando nós precisamos aprender as coisas, ficarmos sabidos, o que nós precisamos fazer? Pedir para Jesus. Então, assim, sempre que nós precisarmos aprender, nós vamos aprender com a professora, com a mamãe, com o papai, mas nós teremos que fazer o quê? Pedir para Jesus. Assim como nós estamos mesmo. Eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos para que nós pudéssemos orar para Jesus, para que Ele nos dê sabedoria. Vamos fechar os olhos? A igreja também, vamos fechar os olhos, vamos orar conosco. Eu falo e vocês repetem, tá? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor nos dá sabedoria. Faça-nos a ficarmos bem sabidos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês podem voltar com o papai. Mais uma vez, um bom sábado a toda a igreja. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando. Abra sua Bíblia no segundo livro de Timóteo, a Epístola de Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2. Então você está colocando a Bíblia aberta aí, eu quero passar 2 recados aqui para os irmãos. Queria que os irmãos orassem por uma irmã chamada Fabiola. Ela frequenta ali a igreja do bairro Novo B, ela andava meio afastada e justo quando resolveu se afirmar na igreja, ela teve um AVC, está gravemente na UTI e o marido, que é Fabiano, pede para todo mundo orar por ela, que ele está angustiado ali. E a mesma doença, só que um pouco menos grave, o pastor Márcio Vivan, que é pastor da igreja do Alto Boqueirão, está na UTI também por causa de AVC. Peço aos irmãos que orem por ele. Um assunto menos ruim. Ali na igreja do Futurama, ali foi uma laje que os irmãos fizeram lá, bem improvisado. E aquela laje, com a chuva que tem dado direto, está chovendo dentro da igreja e está estragando toda a laje. Alguns irmãos aqui, sabendo disso, já fizeram uma doação lá, chegou lá em torno de uns 1.000 e poucos reais, que veio aqui desta igreja. Por isso eu estou repassando o recado, porque sei que é interesse dos irmãos. E foi mandado passar lá uma espécie de uma tinta, né, que bloqueia essa entrada de chuva, já começou, só que o custo vai chegar perto de 4.000 reais. Aqueles irmãos que gostariam de ajudar, poderão fazer essa doação lá na igreja, não vamos recolher aqui. Você, de que for lá passear, leva um pouquinho dessa doação,
porque os irmãos não têm esse dinheiro, é pela fé. E daqui a 30 dias tem que pagar essa conta. E sei que os irmãos querem ajudar, por isso eu estou passando o recado. Agora vamos à mensagem aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2. Irmãos, é uma epístola. Esta é uma mensagem que Paulo escreve a Timóteo duas vezes. Primeiro e 2 Timóteo, depois tem a Tito também, que são chamadas epístolas pastorais, ou seja, é a carta que Paulo está dizendo a um líder da igreja. Não significa que é só para pastores, senão isso aqui não estaria na Bíblia. Isso é para toda a igreja. Mas ele estava falando daquele que estava liderando a igreja, que era Timóteo. Com certeza, nesta passagem, Paulo estava preso, estava em Roma. E ele, sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo com a igreja, aonde estava Timóteo, ele manda essa carta, não é tão pequenininha assim, não é um livro, mas também é extensa, escrita à mão, para orientar Timóteo do que, como ele deveria proceder como um bom cristão, como um líder da igreja. E vamos começar no verso 1 ali, esta leitura, não vamos ler tudo, mas algumas coisas nós vamos ler deste livro que Paulo fala a Timóteo. Ele diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isto mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros homens. Então, Paulo chega à primeira instrução que ele já dá aqui, a partir desta leitura, a primeira instrução, que Timóteo ele tinha que ser ligado a Cristo, ele tinha que se fortificar a Cristo. Apesar de Timóteo viver ali na época em que Cristo havia vivido, mas ele também não viveu com Cristo assim como nós. Então, para Timóteo, Cristo não era uma pessoa que ele se encontrava todo dia. Para Timóteo, ele era como é para nós, Jesus, Deus, feito homem, morto, ressuscitado e mora no céu. Então, Jesus está no céu. Como é que Timóteo ia se fortalecer em Cristo se Cristo já não estava mais com ele? Da mesma forma que nós. E como nós fazemos isso? Pela oração, pelo estudo da Bíblia, pelo convívio entre irmãos, ouvindo o bom conselho. Aí sim que ele diz: se fortifique em Cristo, porque se você não estiver forte em Cristo, você não será um vitorioso. É isso que ele diz. Ele diz: agora que você entendeu, agora reparte esse teu conhecimento com outras pessoas. Aí ele diz: com pessoas idôneas, pessoas que queiram viver da fé, pessoas que queiram ser fiéis. Fortifique-se, Timóteo, e leve essa mensagem para outra pessoa. Claro que esse conselho é para nós também. E ele continua mais, verso 3 agora. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha, Paulo estava lá preso. Mas eu quero usar a tua imaginação novamente. Mesmo que o policial passou, todo mundo sumiu, e quando o pessoal passou, o policial estava ali sozinho, ele puxa de uma mochila e começa a querer vender umas coisas ali na rua. É um bom policial? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo para nós assim. Você tem uma missão a ser feita. Então, digamos assim, ó, a tua missão é conversar com aquelas pessoas que estão bebendo e dizer para elas que a bebida alcoólica faz mal à saúde delas. Vá lá. Aí você chega e fala: dá um copo aí para mim. Não serve como policial. Então, o soldado ele está focado nas coisas que Deus pediu para ele. E ele não se mistura, ele vai cumprir a missão dele. Ele usa uma outra metáfora aqui, que aqui está no verso 5. Ele diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Esses dias aí nós tivemos várias reportagens sobre um atleta ciclista, Armstrong, o nome dele, que ele ganhou muitas coisas, é chamado na imprensa, foi chamado como Pelé do ciclismo, até que ele confessou que ele se dopava, usava doping, né? Estava usando drogas. E ele vencia por causa das drogas. E agora tomaram todos os títulos dele, agora querem tomar todo o dinheiro dele. E é muito dinheiro. Todo mundo se sentiu enganado. Então, um atleta ele segue as normas, os ensinamentos. Mas a nossa corrida mais famosa que temos no Brasil é a São Silvestre, que tem ali em São Paulo na virada do ano. Imagine que você diz para você mesmo: eu vou participar da São Silvestre. Se arruma, se ajeita, pega o ônibus ou o avião, vai até São Paulo, chega lá carregando sua mala, olha para o lado, fala: onde eu vou guardar a mala? Não tem onde guardar, não conheço ninguém aqui. Eu vou correr com a mala mesmo. E vai correndo com a mala. Tem chance de ganhar essa corrida? Eu acho que a gente não tem chance nem sem mala, né? Porque os etíopes lá correm demais. Mas com mala é certeza, não vai ganhar. Então Paulo está dizendo o seguinte para nós, nesta corrida,
espiritual, só vamos conseguir ser chamados de vencedores se descarregarmos das cargas espirituais que nos pesam. Ou seja, quanto mais próximo de Deus, quanto mais fiel de Deus, mais preparado eu estou como um atleta que corre por Cristo. Mas se eu estiver vivendo com as coisas desta vida, a bagagem não me deixa correr. Verso seguinte, 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Irmãos, imagine um agricultor. Comprou um sítio. Quase todo mundo que faz isso, né? Compra sítio, já planta. Depois cansa de plantar. Se vai só para o sítio, se não vai, ele pega e vende o sítio para o próximo, né? Que vai plantar e não vai plantar. Mas imagine que você comprou um sítio, você limpou toda a terra, você preparou toda a terra, você colocou ali a semente da tua plantação que você escolheu. Depois disso você fala, mas como deu trabalho esse negócio, não vou fazer mais. Vai colher o quê? Ele já plantou, mas não vai fazer mais nada. Não vai capinar mais, não vai fazer as podas se for necessário tirar as pragas, não vai tirar, vai deixar lá. Vai colher o quê? Se colher vai ser sorte. Então, o que Paulo diz para nós é assim, olha, vou dar um exemplo. Nesse último ano que passou, nós distribuímos livros por todas as casas. Isso é a semente. Se ficar só nisto, vamos colher o quê? Pode até colher, mas vai para a sorte. Ou seja, Paulo diz assim, quando você trabalha para Cristo, você planta, cuida e colhe. Você vai ver os frutos. É isso que ele diz. Então, Paulo diz a Timóteo, que nos diz, que nós devemos estar ativos nas coisas do Senhor, trabalhando para Ele. Verso 7, pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Esta palavra pondera, eu vou usar o grego aqui, que sinceramente tem até dificuldade de pronunciar. É noeo, é N-O-E-O, só isso, noeo. É quase um noé com um o no final. Mas eu peguei essa palavra para dizer para vocês que fui ali para pesquisar o que essa palavra poderia ser traduzida. Ela poderia ser, considera o que eu estou dizendo, poderia ser, leva em conta, medite, pensa. Então Paulo diz, você tem que ser um bom soldado, tem que ser um atleta, tem que ser um lavrador, e ele termina nesse finalzinho dizendo, pensa bem, Timóteo, o que eu estou dizendo. Porque se você não pensar nisto, Timóteo, você não será um bom cristão, você não vai estar servindo Cristo da maneira que Ele está lhe pedindo. Então leve em consideração. Se a gente fosse pegar no pé da letra e diríamos, então você vai ser um soldado. E alguém diz, mas se a guerra for contra os americanos, a gente perde. Vai ser um atleta. Se for a São Silvestre, contra os etíopes, eu não tenho chance. Vai ser um lavrador. Contra esse pessoal aí que tem tratores, equipamentos especiais, eu não vou conseguir ser melhor que eles. Bom, até diria que no pé da letra você tem razão. Mas espiritualmente, quem está com Deus, quem está com Cristo, não tem ninguém melhor que Ele. Pode até ter outro igual, porque também está com Deus, com Cristo. Mas melhor não tem. Ou seja, não importa como está você hoje, você pode ser um excelente soldado de Cristo e deve ser. Verso 15, lá embaixo, na minha Bíblia lá embaixo, diz o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, você sabe que a Bíblia, nós temos aqui a Bíblia nesse formato, nesse formato, a tua também, em forma de livro, mas no tempo ali deles eram rolos, eram materiais antigos, e ele teria que ter uma boa biblioteca para ele poder selecionar bem e ler. Mas no nosso caso é mais fácil, a gente só folheia assim e já está achando a passagem a que você quer. Mas Paulo estava dizendo, eu não quero só que você vire a página para lá e para cá, eu quero que você saiba achar a passagem que refere-se a um assunto, que você saiba responder uma questão que alguém possa te dizer. Não estou aqui dizendo, irmãos, que você tem que ser um gênio da Bíblia que sabe tudo, porque até os gênios têm dificuldade. Outro dia perguntei a um pastor que é especialista em Novo Testamento, fiz uma pergunta do Velho, ele disse, pergunta para outro professor que ele é especialista no Velho, e não respondeu. Então é assim mesmo, porque a Bíblia tem muito conhecimento, você não vai saber tudo, mas pelo menos o básico, aquilo que leva à tua salvação, tem que saber.
tem que saber. Você tem que conhecer as passagens necessárias. E como a gente vai conhecer? Lendo a Bíblia. Quem sabe fazendo no bíblico, quem sabe não fazendo no bíblico, mas lendo trechos importantes e meditando em cada trecho, lendo sua meditação, estudando a lição da escola sabatina, e do assunto que eu estou falando, a lição desse trimestre é perfeita. Porque ela dá respostas para nós daquelas coisas que pessoas estão aí questionando. Eu vou pela Bíblia e sei qual é a verdade. E sabe, irmãos, nós estamos vivendo hoje, sempre teve assim, mas não muda hoje. Muitas pessoas estão vindo ali com a Biblinha na mão, dizendo que entendem a Bíblia e estão nos trazendo ensinamentos que não são verdadeiros. E aquele que não entende na Bíblia, acredita. Aí você fala, eu já estou sabendo disso, outro dia eu vi na televisão, o pessoal falando assim, bom, existe esses mesmo. Mas eu vou dizer mais do que isto. Tem gente que senta aqui nos bancos com a gente, divide o culto conosco, e aí ele vem com o texto da Bíblia e fica enganando as pessoas. E olha que tem de gente que sai da igreja, seguindo esse povo, desorientado. E ele acredita. Quer ver? Verso 16, Paulo continua falando sobre isso. Ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e os profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Olha, eu poderia usar esse texto aqui tranquilamente para falar sobre fofoca, né? Os falatórios, não tem problema, pode usar se você quiser usar um dia. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que tem gente que vem aqui na igreja junto com a gente, fica blá, 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 falando coisas que não é verdadeira. E eles estão levando pessoas com eles. No verso 17 ele afirma uma coisa bem pesada, ele diz, além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. E cita duas pessoas aqui que estavam fazendo, dá o nome de quem é que estava atrapalhando lá na igreja. Então, o câncer é uma doença que assusta. E nós sabemos que é a cura. Mas ele diz que aqui na igreja, pode ser que venha com esses falatórios, vir falar, e vai corroer a igreja ao ponto de acabar, quem sabe, até destruindo a igreja de Deus, não a igreja como um todo, porque isso nunca aconteceu, mas destruindo pessoas que aqui estão na igreja, trazendo essa doença desse ensinamento errado. E aí você sabe que tem gente que vem aí e diz, o Espírito Santo não é Deus, o outro diz que Jesus não é Deus, só falta dizer que Deus não é Deus. Alguém disse, é uma pergunta que tem aí, vou até dar um assunto para vocês, diz assim, se Jesus quando veio, ele era igual a Adão antes do pecado, ou se ele era igual a Adão depois do pecado? Porque se ele era igual a Adão antes do pecado, então ele era melhor que a gente, porque ele não tinha pecado, então ele tinha mais chance de vencer. Se ele era igual a Adão depois do pecado, então ele era pecador e não tinha como salvar-nos a todos nós. Sabe qual é a resposta da igreja sobre isso? A resposta da igreja é, não vamos falar do assunto porque não consta na Bíblia. E simples. Mas tem gente abandonando a fé por causa desse negócio. Dos pré- e pós-lapsarianos, que é isso que diz. E essa pessoa não entende o assunto, não sabe nem o que está dizendo. Por que não sabe? Porque não está na Bíblia. Não tem resposta para isso e pronto. Daí você segue a tua opinião e pronto, e continua firme na fé. Só isso. Mas vem gente trazendo e pessoas abandonando a fé. Cada dia que passa, trazem mais informações absurdas. Por que traz essas observações? Vou ler para vocês aqui. Eu vou continuar lendo, já chego nessa resposta. Verso 18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Eles diziam lá naquela época que já havia acontecido a ressurreição. Ou seja, que Jesus já tinha vindo, que o povo já ressuscitou, todo mundo já foi no céu, só estamos nós aqui. Aí você fala, mas é absurdo crer nisto, mas tem quem crê nisso ainda hoje, que é o tal do arrebatamento secreto, que já foi gente arrebatada, que está morando com Deus no céu, e nós estamos aqui. Se já estão no céu, estão fazendo o que na igreja? Pois eles diziam isso e confundiam a cabeça dos cristãos que estavam lá naquela época. Diz o verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que pertencem, e mais diz, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor, da injustiça melhor. Olha, nós sabemos que a justiça é Cristo.
Mas eu vou usar a expressão diferente agora para nós ficarmos no nosso assunto. A justiça é a Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque é pela Bíblia Sagrada que eu tenho conhecimento para saber como devo seguir a Cristo. Pela Bíblia, certo? Então, aquele que está seguindo a Deus pela Bíblia Sagrada, ele se aparta da injustiça. E Deus disse, e eu sei quem são. E esses são meus. Ou seja, os que seguem a Bíblia, esses são os que eu quero. E os que não querem seguir a Bíblia, o que eu posso fazer? Não querem seguir os ensinamentos bíblicos. Então Deus nos convida, conheça a Bíblia, saiba o que ela diz e não deixe ser enganado. Não deixe. Negue que seja enganado. Verso 20, ora, nunca numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também madeira, de barro, alguns para honra, outros para, porém, para a desonra. Então, nós temos assim, irmãos, esse desonra quer dizer assim, não tão honrado assim. Então, eu tenho lá em casa lá, um vaso de barro que a gente usa lá, um jarro de barro para jogar água, quem sabe, lá para os animais. E eu tenho um outro jarro de ouro que a gente usa para grandes festas. Vamos dar um exemplo aqui. Lá em casa, não conta para minha mulher, mas ela tem um negócio lá de garfos e facas, fica guardadinha, a gente não pode pôr a mão, só quando vai visita. Ele tem uns garfos lá, que é meio tortinho, esse deixa a gente usar, né? Tem suas utilidades os tortinhos? Tem, por todo dia. Tem suas utilidades os que estão guardados para visita? Tem suas utilidades. Qual é mais importante? Não tem mais importante. Vamos pegar agora na igreja, para você entender. Na igreja, nós tivemos agora no fim do ano, o pastor Alejandro Bulhon pregando via satélite. Ele pegou, segundo ele, 3.000 pontos, ele disse na tela. Eu até imagino se tinha 10 em cada ponto, tinha 30.000 pessoas assistindo ele. E 30.000 pessoas é muita gente, ele estava ali sendo honrado, era um utensílio de ouro. Mas alguém veio aqui na igreja e abriu a igreja. Qual é o valor de quem abriu na igreja comparado ao que o pastor Bulhão está pregando? É bem inferior, seria um vaso de barro. Mas qual é mais importante? Se esses 3.000 pontos não tivesse quem abrisse, para quem o pastor Bulhão falaria? Para ninguém. Então, tem algumas coisas que chamam a atenção, que são mais exaltadas, e outras são mais simples, mas são todas importantes. É isso que diz Paulo. Bom, essas pessoas que estão andando na igreja, elas olham assim e falam, mas eu sou só um vasinho de barro, eu queria ser de ouro. Então ele inventa uma doutrina. Ele diz, eu tenho um ensinamento. De 5 em 5 anos, líderes do mundo inteiro da nossa igreja se reúnem nos Estados Unidos, normalmente nos Estados Unidos, um ginásio com milhares de pessoas, discutem os temas doutrinários da nossa igreja, verificam se precisa mudar alguma coisa, às vezes mudam, às vezes não mudam, e depois, por voto dessas pessoas intelectuais, vem a informação de como a igreja deve proceder nos próximos 5 anos. Tem alguém, sozinho, não é nem delegado, ele diz, eu sei mais que aquele ginásio inteiro de intelectuais, e eu quero aqui, tem a solução. Ele quer ser mais, e quem quer ser mais, é menos. Esse é um problema dele, mas ele leva pessoas com ele. Então, diz aqui, que Paulo nos chama para sermos, então, um utensílio especial. Capítulo 3, verso 6 e verso 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente as casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Verso 7. Que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, nesse caminho nunca vão chegar à verdade. Estão seguindo o caminho errado. Quem são essas mulherinhas? Essas mulherinhas cheias de pecados são literalmente prostitutas, que eles levavam para eles. Quem eram essas pessoas? Segundo os teólogos, eram os gnósticos. Os gnósticos diziam que o nosso corpo, como está, não pode ser purificado. Eles criam um dualismo, que é a matéria e o espírito. Nós somos matéria, não há purificação. A purificação é somente depois da morte, quando eu tornar espírito. Se não há purificação, posso fazer o que eu quiser. Então eles tinham convívio com prostitutas propositalmente. E ensinavam isso aos cristãos, e havia cristão que dizia, então tá. Porque ele achava interessante para ele, a doutrina era boa para ele, estava seguindo aquele caminho. E Paulo diz, mesmo que você ache que alguma coisa é boa,
que é prazeroso, se você achar. Ele diz, não é este o caminho que Deus disse. Então, quem conhece a Bíblia não é enganado. E você fala, será que tinha alguém sendo enganado? Claro que tinha, senão Paulo não estava mandando esse conselho para Timóteo. Tinha pessoas sendo iludidas sobre ressurreição, sobre purificação, e outras coisas mais. Os próximos versículos você conhece muito bem. Versículo 14, capítulo 3, versículo 14, eu vou ler até o 17. Vou ler de uma vez só. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo que de quem o aprendestes. E desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você já leu esse texto com certeza. Lá no teu estudo bíblico, quando você veio para a igreja ou quando você deu o estudo bíblico para alguém. Você leu esse texto. Agora você está vendo qual é o contexto. O contexto é que Paulo estava dizendo, tem gente por aí que não lê a Bíblia e está inventando doutrinas. E Paulo diz, leia a Bíblia, que desde criança você aprendeu e você pode seguir os ensinamentos corretos e você poderá estar sendo um soldado de Cristo, um atleta de Cristo, um lavrador de Cristo, um vaso para a honra, um servo do Senhor. Ele nos chama para sermos fiéis, para estarmos estudando a Bíblia. Então, meu irmão, se um dia aparecer alguém aqui ou em outro lugar com um ensinamento distorcendo aquilo que você conhece, o que você faz? Você diz para ele, me mostra na Bíblia. Mas vou dizer mais, lembra que ele falou ali? Ele diz já no começo, quando eu li, e agora? Você ouviu conselhos, você tem pessoas que te falaram desde criança. Então, se alguém te falar alguma coisa, e mesmo que ele lhe mostre na Bíblia, porque às vezes é possível, porque a pessoa distorce o que está na Bíblia, você diz, então tá, espere um pouquinho que eu vou conversar com alguém. Com quem? Vai com o pastor, com o ancião, com alguém que você conhece, uma pessoa mais velha de igreja, e ouve o conselho dessa pessoa. E eu vou contar para vocês, desde criança, toda vez que me ensinava um negócio, eu questionava, pera lá. E toda vez que eu pesquisava, eu descobria, a igreja adventista tem ensinado exatamente o que está na Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês. Chegou uma pessoa, abriu a Bíblia para mim, um Apocalipse, e disse assim, lá na nova terra não haverá santuário. E eu pego a Bíblia e pego o nosso ensinamento e diz que lá no céu nós temos um santuário e Cristo é o sumo sacerdote. E ele me abre a Bíblia e mostra que não tem. Confunde a cabeça. O que fiz? Fui perguntar para quem entende. E quem entende me disse o seguinte, o Apocalipse ele é escrito em etapas, ele vai andando, o tempo vai andando. Quando eu leio este versículo é porque nós já estamos morando no céu. E daí não haverá santuário mesmo, porque eu já estou com Deus? E alguém queria destruir toda a doutrina do santuário no versículo? Então, quando você tem uma dúvida, o que você faz? Pergunta para quem pode lhe explicar. E não sai por aí crendo em qualquer coisa. Nós só cremos o que a Bíblia ensina. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta que já foi feita para você. Você crê que a Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus e que nos leva à salvação, nos apresenta a Cristo Jesus? Sim ou não? Segue esse sim por toda a tua vida, porque ele vai nos ajudar. Nós temos alguém que disse sim também a essa semana, que a família ali deu estudo bíblico e outros juntos ali, e dia 3, domingo, nós vamos ter um batismo aqui na igreja. Vem assistir esse batismo e traga outras pessoas para que elas possam dizer sim também. Deus os abençoe. Cantaremos agora o hino 165. Bíblia, e eu tanto anelo, pois que eu caminho.
Nosso amado Senhor, nosso Deus, o Senhor nos deu a Bíblia Sagrada. E nós já temos ela em nosso lar, em nossas mãos. Eu quero lhe agradecer por isso, Senhor. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Mas eu quero lhe pedir um pouco mais, Senhor. Nos dê o poder do Espírito Santo, para que toda vez que nós estivermos estudando a Tua Palavra, possamos compreender da maneira que o Senhor quer que compreendamos. E quando nós estivermos conversando com outras pessoas, que com o poder do Espírito possamos ter respostas para mantermos a nossa fé e, se possível, ampliarmos a fé dessas pessoas também. Mantenha a nossa igreja, Senhor, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que aqui é a Igreja do Sítio Cercado, possa ser uma igreja vibrante, seguindo os Teus ensinamentos, e com bons soldados Teus, com bons atletas, lavradores Teus, possamos servir a Tua obra de tal forma que nós possamos estar ajudando o Senhor para que muitas e muitas pessoas possam viver contigo, inclusive nós, na Canaã Celestial, Senhor. Leva-nos para as nossas casas com a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.